Primeiramente, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei que hora esse vídeo vai estar sendo assistido, mas enfim. Eu sou a Ingrid, do Técnico em Agropecuária Integrada no Ensino Médio, do terceiro ano, e eu vim aqui falar um pouquinho sobre o que eu entendi e o que os pontos mais importantes que eu senti quando eu estava lendo algumas das obras que eu escolhi, que foram Três Casas e um Rio, de Dalcídio Jurandir, e Vidas Secas, de Graciliano Ramos. E eu vou falar um pouquinho sobre a minha perspectiva como leitora desses livros. E é isso, acompanhe. Então, o primeiro livro que eu resolvi falar é o Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que é uma literatura social que faz uma crítica, né? E ele é um romance que se passa ali no sertão nordestino e que critica e denuncia fortemente a situação social das pessoas que vivem ali, né? A miséria, a fome, toda essa situação que elas passam lá. E esse livro conta com um narrador onisciente, que narra em terceira pessoa, e eu percebi uma linguagem bem direta nesse livro. Não sei se vocês conseguem entender quando eu falo assim, mas uma linguagem bem direta, sabe? Bem seca. E no livro nos apresentam uma família de retirantes que tentam ali fugir da realidade em que eles se encontram, uma realidade bem ruim, né? De miséria e fome, como já falei, para tentarem encontrar e se encaixar numa realidade melhor do que a que eles viviam, né? E aí, essa perspectiva dessa família que a gente encontra. E esse romance ele é dividido, pelo menos pela minha perspectiva de leitura, em capítulos individuais, onde em cada capítulo se observa mais forte as características de cada personagem. Então, cada personagem tem um capítulo em que ele é abordado mais fortemente e ele é desenvolvido mais forte para o leitor como personagem. E eu achei muito interessante perceber a dificuldade de expressão do Fabiano, porque a gente percebe ali o aspecto seco, o ar seco ali do sertão, se refletindo nas características dos personagens, no como o discurso é seco também, como as falas dos personagens são secas e bem diretas. Então é muito legal ver isso se complementando, sabe? O discurso, as falas, o ambiente, tudo se complementando. Eu achei isso muito interessante e também achei muito legal do autor usar de aspectos durante a história para evidenciar o sofrimento da família. Aspectos como filhos dele, alguns personagens não terem nomes, porque tudo faltava para eles, tudo, não tinha alimento direito, não tinha dinheiro, nem nome, faltava tudo até o nome. E também a morte dos animais da família, que também evidencia o sofrimento deles, e as características de personificação, porque os personagens, pessoas, né, eram personificados como animais, enquanto os animais da família, principalmente a cachorrinha baleia, ela era personificada como uma pessoa, ela tinha características de muito humanas, então eu achei isso muito interessante e que agregou muito na história e que complementou muito essa história. O livro Três Casas e um Rio, de Dalcídio Jurandir, eu não sei se é assim que fala o nome dele, se eu falei certo, mas enfim, eu acho que é assim. Também é um romance em que a gente é apresentado ao Alfredo e à sua família. E o Alfredo, ele tem o sonho de estudar em uma escola em Belém. E após muito sofrer, ele até consegue. Mas aqui a gente é apresentado, assim como em Vidas Secas, a uma família que se encontra em uma realidade não muito boa e que tenta, de certa forma, fugir dessa realidade para se encontrar e se encaixar em uma realidade melhor. E dessa forma eu vejo, assim como em Vidas Secas, uma grande crítica. Então, para mim, esse livro também é uma literatura social e uma crítica social, porque ele se encontra, ele se encaixa nessa crítica, assim como Vidas Secas. E uma coisa que eu acho muito interessante é a ambientação desse livro, porque o autor ele constrói a ambientação desse livro toda baseada nos pensamentos, nos sonhos, nas emoções, nas experiências dos personagens. Então, nada ali é por acaso, nada. Todas as características dos personagens, do ambiente em volta, do tempo, do espaço, tudo foi muito bem pensado. Pelo menos eu percebi isso quando estava lendo. Então, nada está ali por acaso, nada simplesmente está ali por estar. Tudo foi muito bem pensado e planejado para que a gente
crie toda uma visão dos personagens e sinta o que eles estão sentindo. Então eu achei isso muito bacana da parte do autor e muito inteligente também. Outra coisa que eu achei muito legal e muito bacana nesse livro é o fato do título se encaixar muito bem na história e dele ser evidenciado de forma explícita lá dentro. Porque o título, né, se chama Três Casas e um Rio, e o enredo da história se desenvolve a partir das interações, do contato, das experiências dos três protagonistas. Então, eu acho muito legal quando eu estava lendo ali, perceber o título se encaixando perfeitamente, né, no enredo e tudo mais, porque eu acho muito massa quando você está lendo a história e aí você percebe de forma explícita o título lá, porque eu acho isso demonstra muito inteligência da parte do autor. E de certa forma, todo livro, o título dele descreve, né, a história, mas não é em todo livro que você está lendo a história e de cara você percebe de forma explícita o título, que ele é autoexplicativo. Eu não vejo isso em todos os livros, eu não sei se sou só eu que sou assim, mas eu não vejo. E eu particularmente gosto muito de estar lendo um livro e no meio da história perceber o título ali explícito. Pra mim isso é muito legal e eu fico tipo, uau, tá aqui, entendeu? E eu não sei se é uma coisa, talvez seja uma coisa muito pessoal minha, mas eu gosto muito disso. E como eu já falei algumas vezes nesse vídeo, a crítica social presente nesse livro é inegável, muito forte, assim como em Vidas Secas. A decadência da ilha em que eles vivem, o jeito que eles vivem lá, entendeu? Eu não sei explicar mais, porque eu já falei tantas vezes, as injustiças que eles sofrem, o descaso, é muito presente nesse livro, e é muito presente no outro livro também, que eu já descrevi aqui. E eu acho isso muito massa, porque eu gosto muito de ler alguma coisa, de escutar alguma coisa, seja uma música, um livro, um poema, qualquer coisa que tenha uma crítica social, porque eu acho isso muito importante, muito relevante. Então, pra mim, isso foi o mais legal dos dois livros. E eu sei que no roteiro original da atividade foi pedido que a gente descrevesse as principais diferenças e as principais semelhanças entre os livros, mas eu sinceramente achei poucas diferenças enquanto eu estava lendo, então eu não sei, eu acabei não citando, acho que praticamente nenhuma ou nenhuma, eu nem me lembro mais. Mas é porque eu simplesmente, quando eu estava lendo esses livros, eu achei muitas semelhanças e eu acho que isso me encantou tanto que eu nem percebi, nem prestei atenção nas diferenças. Porque eu acho que eles são muito semelhantes e se, de certa forma, quando lidos, né, de forma tipo, leio um, aí leio o outro, eles acabam se complementando em uma forma de crítica social e uma forma de protesto literário, e eu acho isso muito massa, então eu simplesmente acabei focando nisso na hora que eu estava lendo e eu não consegui prestar atenção muito nas diferenças, então é mais sobre semelhanças mesmo. E então foi isso. Muito obrigada por me assistir e até a próxima.